Café Brothers, episódio 132. Moçada, é o seguinte, quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui com a gente hoje. E nós temos um novo patrocinador, que é a Anjos Colchões Maracaju. Para você ter uma ótima noite de sono, para você produzir muito no outro dia, você precisa ter uma boa noite de sono. Então, vai lá, segue o Instagram deles, né? E também está com a gente aqui a E-Forte, que é uma parceira nossa aqui de longa data, aqui do café. Quero agradecer eles e eles. Pode ter certeza que eles pagaram para estar aqui, tá? Fica a dica. Brincadeira, pessoal, à parte, mas a gente trouxe esse time de expert em investimentos, né? E a gente vai apresentar eles todos aqui, iniciando 2025, pensando em onde colocar os seus investimentos, né? Então, estou com o Bruno aqui, que é analista de investimentos, estou com a Rose e o Rafa, que são sócios fundadores da eForte, incorporadora e imobiliária, construção, tudo você pensar em casa é com eles, tá? Você não vai em nenhum lugar, você falar em casa é o Rafael e a Rose. E esses três, eles têm um clube de investimento, na verdade é Investimento Club, Opportunity Club. Opportunity Club, que constrói casas nos Estados Unidos. Então, se você quer investir também nos Estados Unidos, dolarizar o seu dinheiro, a gente vai falar um pouquinho disso também sobre sobre a Opportunity Investimento lá nos Estados Unidos. Pessoal, eu quero puxar esse assunto aqui, começando esse podcast, nosso episódio 131, falando com o Rafa, que Rafa, onde colocar o dinheiro em 2025? Em 2000, o quê? 72. 132? Tá bom, cortei. Então, aqui no episódio 132, eu quero puxar essa pergunta aqui pro Rafa. Rafa, você que é um cara que é um destemido aí dos investimentos, né, cara? Colocou em risco todo o patrimônio da sua família. Quem não assistiu, assiste o primeiro episódio que o Rafa e a Rose estavam lá falando sobre como nasceu a eForte. Você que é um cara que arrisca mais vamos dizer assim, com a margem de segurança, onde colocar o dinheiro em 2025? Cara, quem sou eu, né, para dizer para as pessoas onde Você colocar é o o Rafael, né, cara? dinheiro em 2025, né? Mas, como diz o outro, cada um puxa a sardinha pro seu lado, né? Mas, cara, hoje, dentro das nossas expectativas, dentro do mundo que a gente conhece, né, dessa parte de investimentos, a gente investe em várias coisas, na verdade, né? Mas, assim, algo que eu vejo que é aquela frase lá, né? Quem compra terra nunca erra, né? Ah, Ela tem que ser bem interpretada, na verdade, né? Porque às vezes as pessoas acham que quem compra terra nunca erra, às vezes é só pensando em áreas agrícolas, né? Fazendas e tal. E na verdade, né, eu e a Rosa, a gente tem experimentando aí, através da Forte mesmo, que o investimento imobiliário, ele é um investimento na nossa visão, que é algo que traz um bom retorno, e que acaba te dando uma segurança, né? Porque você tem um bem imóvel ali que está se valorizando, físico, né? né? Físico, né? Você tem uma garantia real. Então, assim, é difícil para mim falar porque é o meu negócio, mas é o que eu acredito realmente. Acho que boa parte dos nossos investimentos, por mais, né, que seja aqui ou fora do país ou em outras cidades, todas têm algum lastro nessa parte de imóvel, né? Legal. Ô, Rose, e a gente está falando para 2025, que a gente está em janeiro, né? Mas como que foi esse 2024 aí para vocês aí? Porque, bom, eu estou falando com pessoas aqui que conhecem alguns lugares do mundo, né? Então a gente tem uma visão de fora do Brasil para dentro do Brasil. Mas você que acompanhou todo esse 2024, como que foi para vocês o 2024? 2024 para nós surpreendeu positivamente, porque para o nosso negócio foi um ano espetacular. Os números e os lançamentos, para quem nos acompanha aí forte, tem visto que a gente tem feito os nossos lançamentos com vendas de 100%. No ano que a gente sabe que muita gente vem falando de uma forma, às vezes, um pouco receosa, né, da parte financeira mesmo, mas para nós, na área imobiliária, se provou algo muito bom, que vai de encontro com o que o Rafael vem falando. Muita gente tem entendido o mercado imobiliário como um grande investimento mesmo e migrado de algumas outras oportunidades, alguns outros mercados para um mercado seguro como é o nosso.
além da necessidade que é atendida através dos lotes de quem compra para moradia, ou para também investir diversificando como aluguel, como empresas mesmo, também para alugar prédios e Galpões. galpões, como é um dos nossos negócios também, muita gente tem olhado, tem visto. O mercado, de um modo geral, muita gente tem falado desse mercado. Antes se falava, alguns analistas falavam que esse mercado que era melhor alugar, né? O Bruno sabe muito bem, né? Ouviu muito isso também, que era melhor alugar uma casa do que comprar. Só que nesse ano passado, de 2 anos para cá, eu tenho visto várias personalidades especialistas falando o contrário. Por quê? Porque a informação chegou a essas pessoas, a mais pessoas, elas começaram a visualizar e comprovar que, na realidade, o imóvel traz o que muitos outros investimentos não trazem: a segurança, mesmo que em tempos sombrios, né, vamos dizer assim, o imóvel ele não perde muito o seu valor, ele pode chegar a se estabilizar, mas a perda não há. É raro acontecer isso. A não ser que seja uma eventualidade mesmo geral. Bom, mas tem que ser uma guerra ou um fenômeno da natureza, né, cara? Exato. Ô, Bruno, como está acontecendo na Califórnia, né, cara? Isso aí O é que uma. aconteceu lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Obviamente os imóveis lá ficaram muito baratos, né? Por causa Com certeza, né? da Porque enchente lá. o Mas cara não sabe nem onde é o número do lote mais, né? é, Foi tudo embora, né? E, inclusive faz um ano que aconteceu isso, né? pois é. Mas assim, eu fiquei um pouco surpreso, Rose. Não que eu sou um cara pessimista, né? Mas eu queria que o nosso analista aqui falasse como que você vê essa positividade de 2024 num ano, vamos dizer assim, caótico, porque eu sou do agro, né, cara? Então a gente vê que muito do dinheiro que o banco liberava ali para o produtor rural fazer investimento para plantar a nova safra foi reduzido, o juro subiu, então muita gente jogando a dívida para frente, renegociando dívida, entrando com o RJ, empresas grandes como a AgroGalaxy indo de mal a pior, né? Infelizmente a gente não torce para que isso, a gente fica triste por conta disso. E a Rose vem e me fala que para isso foi muito bom, cara. Como é que você explica isso, Bruno? Tem uma grande alquimia entre o risco e retorno também, né? Quando a situação fica bem mais difícil, o que você exige uma taxa de retorno um pouquinho maior? Então, dentro dessa perspectiva, o que você faz? Você tem que encontrar bons parceiros, né, para poder estar investindo seu dinheiro. Quando a gente tinha um cenário em 2021, como o agro estava muito forte, tinha muito dinheiro na praça, né? Então, tinha muitas empresas, muitos aventureiros também, que acabam minando um pouco esse dinheiro e acabam se perdendo esse dinheiro. Não tem como. Quando a coisa arrocha, aperta mesmo, alguns investimentos mais seguros, como dizer assim, que tem um rastro melhor de empresas mais seguras, mais que tem um know-how, um histórico melhor, Uma confiabilidade. confiabilidade, acabam se sobressaindo um pouquinho melhor, né? E aqui no Brasil não tem outra. Tem um risco e retorno. Aqui sempre vai ser mais arriscado investir do que um país de primeiro mundo, que nem os Estados Unidos. Não tem como. Por isso que também a gente tem os melhores retornos aqui. Então, no momento que muitas pessoas gostam de desacelerar, ficar com as expectativas, até, vamos dizer assim, são reais, né? Contra esse governo que a gente tem hoje aqui, esse desgoverno que a gente tem no país, mas aí é que acaba surgindo as grandes oportunidades também, né? Então a gente tem essa vertente, não adianta, aumentou o risco, também vai vir um retorno, vai vir uma recompensa maior. Isso não muda nos investimentos, né? Poxa, legal essa tua análise aí, porque o Bruno é um cara que estuda o mercado financeiro, né, cara? A gente acompanha ele já tem um tempo. Então a gente tá falando de quem vê de dentro do mercado, né, cara? De dentro lá da bolsa, né, cara? Ô, Rafa, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa empresa que vocês têm junto, esse negócio que vocês têm junto lá nos Estados Unidos, aonde que é isso? É o Opportunity Club, que lugar que é lá? Você já foi lá? Você tem alguém lá? Como que é isso aí? Explica aí pro pessoal aí. Legal. Bom, na verdade foi o seguinte, né? Tudo começou quando o Bruno foi lá sentar comigo, tomar um café, me convidando para a gente
para nós investirmos lá nos Estados Unidos, né? Sempre começa com um café, né? É sempre. Eu fui com a farinha, o Rafa já voltou com o bolo, pra ser bem sincero. Eu tinha uma expectativa X, mas não, vamos só começar, o Rafa já veio todo aqui, não, vamos fazer disso, e botar pra frente. Acelerou assim uns 3, 4 anos de empresa e uma sentada. A ansiedade trabalhando é terrível, né? Foi engraçado que daí o Bruto veio, né? Mostrou para essa ideia de clube de investimento, né? Falou, vamos começar nós, vamos colocar, né? Vamos comprar uma cota e fazer um investimento lá nos Estados Unidos, né? Com o amigo dele lá de São Paulo, né? E aí eu fiquei encucado com esse negócio, né? Eu falei, cara, não, velho, vamos montar o nosso, vamos juntar nós aqui, ó, né? Junto os amigos e tal. Falei, chamei a Rose, falei, Rose, Bruno, vem com a ideia aqui, o que você acha? Vamos fazer e tal? Aí eu falei, Bruno, mas você consegue, né? Você tem um know-how para isso? Aí ele, Você sabe falar inglês? Você... então, o inglês até que nós arrisca um pouquinho, né? Mas eu falo assim, era mais os desafios de empreender num novo país, né? E aí eu acho até melhor o Bruno falar sobre isso, porque, vamos dizer assim, né? Se fosse classificar, eu sou mais a parte do comercial, a parte de inteligência aí do negócio é tudo do Bruno, né? Que na verdade, que eu sempre falo, eu fico 12, 13 horas no computador, analisando dados, analisando planilha, analisando perspectivas do que o programa me dá. Eu não sou comercial, eu odeio vender, né? Então, acho que a parceria foi para frente porque também o Rafael e a Rose, eles estão nesse meio já de investidores, né? Então, quando eu estava com um objetivo diferente, lá o Rafa já veio com toda uma estrutura já, possibilitou a gente conseguir crescer aí esse ano de 2024, e foi um momento bem acertado também por conta do dólar também, né? Ô, Rose, e como que foi para você vender esse novo produto aí? Você que é uma vendedora nata aí. Isso é que é interessante, o que o Bruno falou, olha só, e quando você vai em positividade, o mercado sempre está apto para uma coisa e para outra ao mesmo tempo. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É. Entende? É por isso que é importante estudar mercados e tudo. Quando eu falo que a gente foi bem, teve, ao contrário, também tem outros empreendimentos que não tiveram o sucesso que a gente tem. Então, o crédito, né, a reputação, a forma de fazer é onde a pessoa que está analisando, eu vou investir em quem? Em quem tem aquele menor risco. Quem tem menor risco? É quem tem um conjunto que traz a credibilidade. Entendi. Então, No mercado financeiro, só de interrompendo um pouquinho, chama flight to quality, a gente voa para a qualidade. Não voa para a qualidade. Então, por isso que é importante desenvolver uma empresa que ela traga elementos que ao longo do tempo vai trazer aos olhos das outras pessoas a solidez. Mas na sua carteira de trabalho, como que você falava de uma forma mais simples para o teu cliente? Olha, eu estou com um negócio novo aqui para vocês, tal. Esse negócio ele foi estruturado de forma que a gente conseguiu passar como uma oportunidade exata com dados, como o Bruno falou, porque o Bruno, como especialista... Tinha todo um estudo por Sim. trás. Então, você não chegava lá, moda vender toalha. Não. E é uma coisa até importante para a gente ressaltar que nós na eForte também não fazemos nada dessa forma que a gente até vê gente fazendo. Eu tenho uma área, vou fazer. Não, a gente faz com todo o estudo. Análise, né? Toda a análise. Assim, cara, vocês são pessoas sérias, né? Vocês estão aí no mercado há anos, mas é porque assim, às vezes o cara chega e fala, Rafa, mas você não é uma pirâmide, não? Não, mas é legal que você falou isso. Vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. Aí o que acontece? Quando a gente foi ofertar, primeiro vem o quê? Vem as pessoas. As pessoas, através de nós, do contato que a gente abordou pessoas que nos conheciam, certo? Porque dentro da Não, cadeia. o Rafa veio falar comigo. Eu falei, Rafa, eu tô indo para os Estados Unidos, Rafa. Essa eu vou passar. Eles falaram, não, cara. Eu falei, cara, eu tô indo para os Estados Unidos, eu vou ficar lá nos estados, lá, tal, tal. Eu lembro que você veio e falou comigo. É que eu te conhecia, né, cara? Mas assim, na minha cabeça pensou, se o cara tá oferecendo um negócio, é uma cota para você entrar. Você vai entrar com tanto, tá caracterizado numa pirâmide. Cara, mas o Bruno, quando a gente conversou, ele falou: toma cuidado do jeito que você vai falar, porque senão os caras vão achar que é pirâmide. Você falou pra ele. Mas é que, na verdade, deixa eu explicar, só para vocês entenderem. Na verdade, o que eu e o Rose fizemos? A gente tem, obviamente, a gente tem um histórico de 9 anos de investimentos no imobiliário, então a gente pegou os nossos clientes
não vou falar os melhores clientes, Mais mas próximo. os mais próximos, né? Pessoas que confiam, Uhum. né, na gente, confiam no Bruno, na Rose, no Rafael. Então, obviamente, esse começo de negócio foi totalmente ancorado na nossa credibilidade. Então, na verdade, esse negócio foi ancorado no conhecimento que as pessoas têm em nós como empreendedores, entendeu? Já, por exemplo, da Rose, do Bruno, do Rafael. Porque hoje vocês estão em todo o estado, né? Em alguns lugares do país também, né? Hoje a gente está em 5 cidades do estado, né? Estamos indo para a sexta agora, se eu não me engano. Fechamos hoje, inclusive. Pode É falar? mais uma cidade. São Gabriel do Oeste, se Deus Legal. quiser. Baita na cidade top, cara. Conheço lá. E assim, então a gente pegou esses clientes que são clientes queridos nossos, né? E compartilhamos uma visão com eles. Não foi nada falando assim, gente, o negócio é o seguinte, a gente está começando uma empresa, tá aqui o Bruno, ele trouxe todos os dados, ele vai apresentar para vocês tudo que vocês pensar sobre os dados, aí depois eu acho melhor ele falar. E aí eu quero que vocês olhem essa proposta, analisem o retorno e que vocês abracem a causa junto com a gente, porque nós estamos começando junto. Obviamente, essas pessoas têm uma gratidão maior nossa, porque estão apostando no começo da empresa, sempre assim, né? Quem começa merece mesmo uma gratidão maior. Então, e a gente estamos animados, deu certo. Ô, Bruno, qual que é a cidade lá, o estado lá que vocês estão aportando esse investimento? Só vou concluir um pouquinho o que o Rafa falou. O que acontece, né? Eu vim do mercado financeiro, né? E o Rafael e a Rose são do mercado imobiliário. Teoricamente, você vê muita discussão na internet, qual que é o melhor investimento? É imóveis ou bolsa de valores, né? E quando a gente fez essa parceria, qual que foi a questão? Nos Estados Unidos, qual que é a maior dificuldade nos Estados Unidos de hoje para a gente vender um investimento em dólar? Né? Qual que é a dificuldade? A volatilidade da bolsa de valores. Querendo ou não, eu tenho que entender o público também. Eu não posso ligar para uma pessoa e falar assim, nossa, você investe aqui na bolsa de valores, amanhã pode cair 3, depois pode subir 4, depois, mas no longo prazo você vai ganhar dinheiro. Não adianta você vender o longo prazo. O longo prazo é feito de períodos pequenos. Né? Por mais que eu venda a teoria linda, que é do longo prazo dos investimentos, a pessoa acaba olhando a volatilidade. A volatilidade, a oscilação das ações na bolsa de valores, principalmente, complica. Então, nos Estados Unidos, a gente tem alta volatilidade da bolsa americana, é um ótimo investimento, tem ótimas maneiras de investir, mas entendendo o público, tem essa dificuldade. E daí você tem a renda fixa, que lá paga o quê? 4%, 5% ao ano. Então você sai de uma renda fixa aqui do Brasil, pagando 14%, 15%, e vai oferecer um investimento em dólar que paga 4%, 5%, também não é viável. Então tem o meio termo ali, que é o mercado imobiliário, que ele é seguro, é um ativo real, que no mínimo ele vai estar se protegendo contra a inflação. Então, nós brasileiros, investir em dólar e no mercado imobiliário, você tem dupla proteção, né? Porque você protege o valor da sua moeda em real, em dólar, né? Então você está ganhando em dólar, protege contra a inflação e ainda tem um bom retorno. Por quê? Lá nos Estados Unidos a gente conseguiu cortar várias etapas de até chegar no nosso negócio. Ou seja, se hoje uma pessoa olha assim, quero investir, eu vou ver, fui em Orlando e vi lá que os caras estão vendendo uma casinha para temporada, para alugar, vou ganhar no Airbnb. Não vai, a conta é muito restrita. Tem muito ágio hoje nessas cidades, né, nessas cidades ali mais turísticas, né? A conta não vai fechar. Existe muita ilusão, muita, assim, vamos dizer assim, pega na emoção. Você viaja para os Estados Unidos, acha tudo muito lindo lá, muito maravilhoso, é fantástico lá. Fica encantado, o cara vai te oferecer uma proposta para ele, compra assim essa casinha aqui para alugar por temporada, aqui em Orlando. É É difícil. igual o pessoal, uma época, virou uma febre aí de você comprar um terreno e fazer uma piscina e uma varanda e alugar para festa. Sim. No começo todo mundo fez, pouca gente fez, não, cara, mas depois é sazonal, né, cara? Não é uma coisa que é. Aqueles resorts compartilhados, compra a cota do resort aqui, o pessoal te pega, tem desses lugares, te levam um maçaria, passa o dia lá te dando bebida, comida, mas eles não deixam você sair para te vender um investimento. Então pega na emoção. Então o que a gente fez? Estudou, daí eu vou te responder a localidade. Né? A gente está na Flórida hoje, né? Porque também nos Estados Unidos a gente tem que procurar alguns estados lá que te dá uma segurança maior, porque lá a gente tem os democratas e republicanos, então tá num estado republicano Já tem uma vantagem, tem uma segurança política maior. e jurídica. Exatamente. É que lá é um pouco diferente do que aqui no Brasil. Lá é Estados Unidos, né? Então vários estados que se uniram para formar uma nação. Né? Então os estados têm muita autonomia. Por mais que seja vantagem ter um Trump hoje como presidente, né, que vai assumir dia 20, mas assim, Tem muita lei que vale no estado. o estado tem autonomia jurídica, tributária, penal, inclusive. Então tem autonomia, é diferente aqui no Brasil. A canetada do Trump não impacta muito grande os estados, assim vamos dizer. O país todo, né? O país todo.
Então, isso também, então, escolher um bom estado, um estado que é pró-negócio, que nem a Flórida, que tem impostos mais baixos, também é uma vantagem. Um estado que tem uma migração muito grande também dos próprios americanos, de lugares mais frios, para passar a aposentadoria lá. Então, tem uma demanda muito grande Tem por gente sempre imóveis. chegando. Mas daí a gente decidiu ir para um outro lado, ir para o oeste, ali no Golfo, no litoral do Golfo, ali no Golfo do México ali, tá? Saindo um pouquinho do outro lado do leste, porque lá tinha uma região que está crescendo muito e para americano mesmo, né? Porque o E quem que americano ajudou, gosta de sair quem que daquela ajudou a parte escolher turística, né? essa região? A gente tem alguns parceiros, mas também foi análise de mercado. Entendeu? Algumas regiões que estavam crescendo mais, que tem a pegada. A gente também tem um condado, que é o condado de Sarasota, que a gente constrói, que é um condado que está atraindo bastante gente, que é pró-negócio também, né? Que está querendo trazer construções, estão investindo em infraestrutura, estão investindo em parques, estão investindo também em toda a estrutura que você precisa ter de asfalto, de acesso, Saneamento? saneamento, tudo. Então eles estão querendo crescer aquela região, porque precisa crescer porque a demanda está muito alta. Então, cara, praticamente vocês criaram um negócio dentro dos Estados Unidos para vender para americano. Com certeza. Isso, no final das contas, o nosso consumidor final são os americanos mesmo. A nossa ideia era realmente essa, porque a gente não queria um negócio pautado no turismo, né? A gente queria algo pautado na realidade do mercado imobiliário, igual é aqui no Brasil, né? O que a gente faz aqui é É levado muito lá. louco isso falar, porque a gente pensa assim, vou diversificar meu dinheiro, vou levar para os Estados Unidos, mas vou comprar uma casa de aluguel que eu vou alugar para brasileiro. Olha que loucura, você não está diversificando. Por quê? Se acontece alguma crise aqui no Brasil, o brasileiro não vai lá alugar, né? Então, assim, Não, aqui eu já estou construindo para brasileiro aqui já, né? É. Construindo para brasileiro. você consegue. Então, diversificar também tem essa vertente, né? Porque, vou construir. Daí o turismo brasileiro lá com dólar 6,20, 6,30, quem tem condição de ir para os Estados Unidos? É difícil. É A difícil. conversão fica bem difícil para o brasileiro que ganha em reais. Então, querendo ou não, o turismo também abaixo do brasileiro, ali, da região ali de brasileiros, né, nos Estados Unidos. Entendi. Então, assim, saindo um pouco disso, a gente vai vendendo para o americano. O que o americano tem? O cara que é militar nos Estados Unidos, ele tem taxa zero de financiamento. Exatamente. Entendeu? Então tem muitos. Que você tem um outro know-how, você paga 3, 4%. Entradas facilitadas do governo, 5%. Tem até situações que o pessoal não precisa nem pagar nada de entrada, consegue financiar ali com uma taxa de 3, 4% ao ano. Entendeu? Então, lá a questão do financiamento é muito facilitada para o americano. Então, às vezes também facilita a nossa venda das nossas casas. Com certeza. Ou falando em facilidades, Rosa, você que veio do banco, né? Você trabalhou no banco muito tempo, né, cara? Queria que você falasse um pouquinho também dessa questão, que, poxa, tá todo mundo assustado aí com inflação alta, com taxa de juro alta, né? A gente sabe que a gente faz até uma piada, né? Que tem um cara sobrevivente que ele é um sobrevivencialista, na verdade, né? E eles fizeram um meme que ele tinha morrido no Brasil, né? Que é o Bear Grylls, sabe disso, né? Uhum. Que ele morreu no Brasil tentando sobreviver com um salário mínimo. Em 3 meses ele morreu no Brasil. Mas brincadeiras à parte, é que a gente vê que é um ano desafiador pra caramba, 2025, né, cara? E a gente tá falando de investimento nos Estados Unidos, a gente tá falando de uma empresa que vem com um bom resultado em 2024, mas a gente sabe que isso não é a grande realidade do povo brasileiro, né, cara? Que a gente vê que, como o Bruno falou, é um desgoverno, né, cara? Queria que você falasse assim numa linguagem mais simplista, vamos dizer assim, para a galera entender, como que a taxa de juro, a Selic, ou os juros dos bancos, ele vai impactar no mundo dos negócios do brasileiro comum e por que que o brasileiro, como o Rafa já falou, que o terreno ele é uma coisa que está lá, que ele valoriza, mesmo que você não construa no curto prazo, mas no longo prazo, só se o cara eu vou falar uma bobeira aqui, né? Uma heresia, né, cara? Só se o cara colocar uma boate ou uma boca de fundo lá do seu terreno para desvalorizar, né, É cara? verdade. Entendeu? Mas caso contrário, a gente vê que é uma coisa que ela tá ali e é imutável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Realmente, desse ponto da economia, dessa situação que está várias surpresas nos últimos dias, eu digo a você assim: de um modo individual e não geral, cada um de nós precisa olhar para a sua situação, entender aonde você está, o que é que você pode fazer com relação à sua vida mesmo.
sabe? Porque eu vejo também uma leva, eu não venho dessa corrente, com certeza, eu sou bem positiva, eu sempre olho assim, o que que eu posso aproveitar dessa situação? Se eu não posso X coisa, mas o que que eu posso dentro disso? Às vezes tem acontecido muito de gente ficar tão apavorada com certa situação, olhando o outro e não a você, a sua situação, que ele acaba entrando nessa onda e não conseguindo enxergar o que ele pode fazer. E não estou dizendo de nada dessa onda muito forte de autoconhecimento, profundidade, não estou dizendo disso não, estou dizendo de realidade, razão, olhar para você. Quando a gente fala hoje de tanta dificuldade, eu te falo dificuldade de mercado, olha, o pessoal está com menos renda, está ganhando pouco. Aí eu te pergunto, e como é, você mesmo, cada um de nós, como é que eu posso fazer para ganhar mais? Aí a pessoa fala assim, mas só que não tem emprego, não tem. Hoje eu converso com diversos empresários, diversos ramos. Todos são sedentos de pessoas qualificadas em alguma parte da sua empresa para trabalho. Trabalho que muitas vezes pode ser feito em home office. Eu mesma vou te falar de uma dificuldade que a gente tem enfrentado há algum tempo, porque é do meu setor lá. Eu não tenho encontrado pessoas para me acompanhar para fazer vídeos, Filmmaker. filmmaker. Nós temos uma pessoa que faz para nós e presta para outras pessoas, mas para ficar ali. Já fizemos várias tentativas, mas eu vejo que o problema maior está naquela pessoa que não quer investir um pouquinho mais de tempo. Eu sou pró-educação, eu sou pró-trabalho, pró-esforço. A gente vive isso dia a dia, a gente se esforça. Assim como nos negócios, não tem nada da mágica, a gente estuda bastante para fazer um negócio, a gente monta um plano como esse, bem pensado, buscando informações. E aí eu digo a você assim: em momentos de crise, você tem que olhar para dentro e para fora. Numa imagem individual, tanto você, pessoa, quanto você, empresário que faz gestão do seu negócio. Olha o que o seu mercado. Quando a gente fala desse negócio, do nosso negócio que foi diferente dos resultados, a gente faz um comparativo com outros e a gente vê que a gente adentrou algo que passou desapercebido das pessoas que fazem o mesmo negócio que nós, que é exatamente o que o Bruno citou. A gente entendeu muito bem o nosso público. E a gente desenvolveu cada um dos últimos negócios nossos, de todos, mas dos últimos, principalmente por entender que era um momento delicado, a gente entendeu todo o comportamento dessas pessoas. Então, não pode ser de forma geral. Às vezes você se deixa levar pela onda e você não consegue achar a oportunidade dentro do problema. E em todo momento há oportunidade, porque em todo momento a gente tem necessidades. Então, se não está dando certo em algo que eu faço, eu não posso chorar, sentar e chorar. Até pode. Se você estiver em desespero, você senta, chora um pouquinho e fala: bom, desabafei, agora eu vou à luta. Eu acho que não pode se paralisar. Não é porque nós estamos realmente com a situação. Não é fechar os olhos, não, de modo algum. Porque a gente está aqui, Não, a gente tem que viver. aí o fato de você negar a verdade não quer dizer que ela vai deixar Exato. de existir, né? É que assim, eu não quero ser um profeta do caos, né, cara? E nem ficar cutucando pra gente entrar numa bad vibe aqui, né, cara? Entendeu? É que assim, como eu até falei no backstage, que essa minha vinda da Austrália, né? Pra quem não sabe, eu fiquei 60 dias na Austrália, fui fazer um intercâmbio lá pra conhecer o agro lá, né? Então é inevitável que você faça algumas comparações, né, cara? Bom, você já foi para os Estados Unidos, você já foi, Rosa? Não, O dia que você for, você vai entender o que eu tô falando, cara. Aí você fala, pô, você olha um carro lá, você fala, cara, esse carro custa US$ 30.000. Seria R$ 30.000 aqui no Brasil. O acesso, o dinheiro é o mesmo, né? Você não pode converter, né? Aí você, poxa, o americano tem um acesso de um carro desse aqui, de uma caminhonete que a gente usa para trabalho, por US$ 30.000. E eu tenho que trabalhar o meu dinheiro lá para ter 260, R$ 300.000 para ter acesso a esse carro. Então, aí você vê agora o governo trazendo essa realidade do Pix, que ninguém sabe o que, que isso vai acontecer. Transações até R$ 5.000,
pegando o ambulante, que é o cara que vende ali o cachorro-quente, que vende o espetinho de gato ali, o pastel, e a gente não sabe o que vai virar, cara. Como é que esse cara vai provar isso? E o governo tá falando que não vai taxar, mas ele já falou que não ia taxar outras coisas e taxou. Então, assim, não é que eu não quero ser um cara positivo igual a Rose é e tentar enxergar uma oportunidade na adversidade, mas é quando você tem o privilégio, assim, Bruno, de você ir ter uma experiência no país de primeiro mundo, como é os Estados Unidos, como é a Austrália. O Rafa, o australiano, ele acha que você tem os mesmos direitos que ele tem. A minha volta da Austrália para o Brasil foi um caos, porque o pessoal lá que a gente fez um contrato, tal, eles compraram minha passagem por Miami. Daí eu cheguei lá no check-in lá e tal. Tá, mas tá por Miami, e seu visto americano? Ah, o meu visto venceu em janeiro. Não, você não pode embarcar pros Estados Unidos. Daí eu liguei pro meu chefe, ó, vou ter que trocar a passagem. Nós não trocam mais a passagem. Mas como assim que você não pode passar nos Estados Unidos? Eu falei, cara, eu sou brasileiro, cara. A gente precisa pedir benção para todo mundo para entrar, cara. Não, desce lá e pede um visto de emergência só de transição de 7 a 8 dias para analisar para ver se sai. Aí o que eu fiz? Tive que pedir, trocar uma passagem, comprar uma passagem em última hora, que você sabe que é caríssimo, Cara, isso. ir para Nova Zelândia, para depois ir para o Chile, depois vir para o Brasil. Então, assim, eu volto para cá, as pessoas perguntam: você vai embora, Jundão? Eu não vou embora. Eu amo o Brasil, amo a nossa região aqui, acredito no povo brasileiro, um povo aguerrido, trabalhador. As pessoas têm uma boa visão nossa fora do Brasil. Eu andei com a camiseta do Brasil nos Estados Unidos e na Austrália. As pessoas paravam para perguntar, para tirar foto, para conversar, para trocar uma ideia sobre o Brasil. O Brasil é muito bem visto. O que eu tenho dito é o seguinte, é que é um cenário desafiador porque nós passamos por uma segurança tributária e jurídica. Mas sempre gosto de lembrar, né, que o governo do PT, o governo atual, já esteve aqui nos últimos 20 anos, 16 anos de governo, né? E nós estamos aqui ainda, não morremos, né? Eu sempre falo assim, quando a gente teve o governo anterior, com uma equipe mais técnica, sempre falo assim, putz, a gente quase deu certo. Mas também a gente nunca Porque esse corte errou. Pelo menos. A gente quase deu certo. Foi quase deu certo, aquele sentimento de quase deu certo, né? Mas também a gente sempre está beirando ali, o que sempre consegue dar um jeitinho, né, de sobreviver. Se a gente pegar 20 anos atrás, o pessoal que cresceu muito nos negócios, empresas, no agro também, estava no governo do PT. Né? Exato. Então, assim, são situações que a gente tem que lembrar que, apesar do governo, a gente está aqui ainda. É que assim, Estamos aqui firmes e Deixa eu fortes. aproveitar Né? esse gancho para dar a minha opinião sobre isso, que é a minha só, né? Você não precisa concordar, mas eu acho assim. Eu sou bem cético e pessimista em relação ao governo, pensando como o Brasil. Eu acho que hoje, por exemplo, na estrutura de governo que a gente está, eu sou um cara totalmente fora da política, não gosto de mexer com essa parte política, porque eu acredito que hoje a estrutura que o sistema, que famoso sistema que todo mundo fala e que existe realmente no Brasil, é feito para os políticos ganhar dinheiro e em cima da população. Hoje a gente trabalha para sustentar a classe política praticamente. Você pode ver com gastos desenfreados, a gente está tendo a maior arrecadação da história e a maior dívida, entendeu? Então, assim, são coisas que não fecha a conta, né? Você imagina, né, uma empresa, pensando para uma empresa, com a maior arrecadação da história, gastando mais do que está arrecadando, sabe? Mas o que eu penso sobre isso? Cara, eu não ligo. O posicionamento meu é o seguinte: eu não estou nem aí para quem vai estar ocupando a cadeira de presidente. Eu vou fazer minha parte? Eu vou fazer, eu vou votar em quem eu acho que é certo. Mas quem é responsável pela minha família, pela minha vida, pelo meu trabalho sou eu, sabe? Então, assim, eu gosto de falar assim: a música que dançar ou que tocar, nós vamos dançar, entendeu? Não importa qual governo for, a música que tocar, a gente vai dançar. Sair do Brasil, nós não vamos mesmo. Pretendemos ter negócios fora, ter casa fora, mas acho que assim, o nosso lugar de ganhar dinheiro, de lutar, né, pelos nossos direitos é aqui no Brasil. Então eu acho assim, cara, independente do governo que esteja, você tem que dançar conforme a música e descobrir maneiras de crescer mesmo no caos, entendeu? eu digo assim que eu falo até a pessoal que da empresa trabalha comigo, não é nem uma prepotência, nem arrogância da minha parte dizer que todo o sucesso dessa empresa é crédito meu e todo o fracasso dessa empresa também é culpa minha. A gente
tendo, vamos supor, essa hombridade de assumir essa responsabilidade, vai te forçar você a pensar em um novo negócio, em você tirar leite da pedra, né, cara? Entendeu? Essa questão de responsabilidade também até é questão do Brasil. Se você tem, por isso que até surgiu a Opportunity. Você vê muita gente que tem todo o capital no Brasil. Ok, vocês estão falando de patrimônios de 50, 60 milhões aqui investido no Brasil, que não tem $1 no exterior. Então você pega, responsabilidade também sua, ter um pouquinho de dinheiro fora, tá bom. Não vai chegar no caos aqui no Brasil. Mas se acontecer, você tem a possibilidade de ter um novo começo em outro lugar. A gente gosta muito de lembrar do caso da Venezuela, né? Eu também acho que é um terrorismo falar que o Brasil vai virar uma Venezuela. Não vai. Tem vários outros fatores que é muito mais complexo do que isso. Mas pode ter alguns setores que podem ser mais impactados. Então, se a pessoa tem um capital, está correndo risco aqui no Brasil, você pode ir desacelerando aqui o risco do Brasil, investindo em países mais seguros. Esse que é o grande jogo da vida. Não adianta. Né? Então, é responsabilidade por isso. Não adianta só falar do governo e falar, 880, não, você vai vender tudo e vir para os Estados Unidos. Também não é assim. Tem as suas dificuldades nos Estados Unidos, você tem um retorno menor, você tem uma dificuldade muito grande também ali nos Estados Unidos. Então, o que a gente junta os dois mundos? Vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar de forma honesta aqui no Brasil, vamos pegar um pouquinho mais de risco, vamos aproveitar as oportunidades aqui no Brasil e vamos aos poucos também, não é o terrorismo, fala, não, tem que colocar todo o dinheiro nos Estados Unidos. Não, aos poucos. Vai aos poucos, né? Assim, qual que é o melhor investimento de 2025? É o mesmo de 2026, 2027, 2028. No Brasil, você tem que cuidar da inflação, né? Que a inflação te corrói. Então, ativos reais é muito bem vistos, né? Ativos reais que eu falo, ou empresas ou imóveis também, que sempre vai ter proteção contra a inflação, né? E também dolarizar, porque a gente tem um risco político muito grande aqui no Brasil, que a gente sempre está flertando com ele, a gente tem os outros caminhos de colocar nos Estados Unidos. Então, esse que é o melhor dos mundos, a diversificação sempre, né? Tanto também, vou comprar só imóveis aqui no Brasil. A gente vê que teve um boom de imóveis comerciais. Ok, daí eu peguei uma carteira de imóveis um tempo atrás, estava analisando. Falei, nossa, tem um monte de kitnet, que horrível esses investimentos de kitnet, dá um retorno baixo. Mas na hora da vacância, os imóveis comerciais todos vagos e kitnets todos ocupados. Entendeu? Essa é o segredo da diversificação. No momento vai estar muito bom comercial, outra vez vai estar todo mundo falando de kitnet. Por que não pode ser os dois? Sempre os dois. Falando numa linguagem mais popular assim, né, cara? Não é matar a vaca do leite, né, cara? É tirar o leite, fazer o queijo, vender o requeijão, né, cara? Exatamente. Fazer o doce de leite, né, cara? Entendeu? Perfeito. O cara mata e faz cuida tereré com chifre, acabou, né, cara? Acabou. A vaca, né? Não é hipocrisia da minha parte, nem uma inverdade dizer que o agro não parou nem com a guerra da Ucrânia, né? Parece até piada, parece até meme, Rafa, mas não é. Os caras estavam colhendo com a colheitadeira usando capacete, cara, na Ucrânia. Então nem a guerra parou o agro. Então não é um partido que vai parar o agro. Então o agro ele é uma máquina, ela é uma locomotiva que toca esse país, porém é feito de ser humano. E ser humano faz escolhas, né? Nós fazemos, né? O ser humano ele faz algumas escolhas ruins. Então quando o agro foi muito bem, onde o produtor rural ganhou uma safra, ganhou duas safras plantando uma, porque ele fez com custo e o preço subiu lá em cima por causa da pandemia, então ganhou mais uma safra de soja e ganhou mais duas safras de milho. Então, ou seja, num ano ele ganhou três safras. E ele entrou um dinheiro, um aporte absurdo que nunca houve na história. Então tudo subiu. Carro utilitário, caminhonete subiu, máquinas agrícolas subiu, e todo mundo pegou e alavancou seus negócios. A renda de terra subiu muito, né? Então a gente viu a renda de terra sair de 13 sacas por hectare para 15, para 20 sacas por hectare, e a gente sabe que isso é insustentável, isso não se paga, né? Então, eu sou um cara do agro, como eu disse para vocês, tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos, ficar por 3 meses e meio, conhecendo o agro americano, em Montana, no Kansas, no Nebraska e no Colorado. Lá você não vê esse tipo de renda, isso é inviável, lá não roda esse Quanto tipo. que é a renda lá? Ou lá não tem essa Não, prática? é por renda e por dólar. Mas convertendo para o Brasil aqui, mais ou menos aí de 8 a 10 sacas. Seria uma realidade do Brasil, que é uma realidade. No estado de Montana, as rendas são mais baixas porque tem menos chuvas, né? Então, o valor das terras também são menores lá. Tive também na Austrália, vendo uma outra realidade lá de produtor rural que não tem uma máquina, o cara não tem.
ele paga para plantar, ele terceiriza para plantar, ele terceiriza para pulverizar, ele terceiriza para colher, e eu perguntei se ele está ganhando dinheiro, ele falou, eu estou ganhando dinheiro. E esse cara comprou 2.000 hectares já em 4 anos. Então você vê que essa realidade do agro brasileiro é só no Brasil. E essa dificuldade que está acontecendo agora de 24 para 25, dói dizer isso, mas é uma verdade. É culpa do próprio agricultor brasileiro. Quem inflacionou o mercado com as altas da renda foi você que mexe com o mercado imobiliário? Não foi, foi o próprio agricultor que pagou mais renda por uma terra que tinha outra pessoa arrendando. Aí o Bruno pagou 13, a Rose pagou 15, o Rafa ofereceu 17 e eu fechei por 20. Então agora que esse número está lá em cima, que está praticamente impagável essa renda, aí a gente vê o alto número de RJ. E eu não estou feliz em dizer isso. Por quê? Porque eu faço parte do setor. Aí o que acontece? O produtor rural tira a mão do investimento, não é, Bruno? O cara não vai mais comprar máquina, ele vai plantar como dá. E isso a gente sabe que essa cadeia gigantesca do agro, ela trava outras coisas. Ela vai travando isso. Trava, por exemplo, a John Deere no Brasil está praticamente fechada a fábrica de Horizontina. Eles já chegaram a montar 32, 33 colheitadeiras num dia. Eles estavam montando 3 no mês. Então, uma bilionária do mercado de máquinas estava sofrendo muito com o Brasil, que é um mercado emergente. Isso, gente, eu não estou falando de dados, eu não estou falando de especulações, eu estou falando de realidades. Que eu fui na fábrica da John Deere o ano passado em Horizontina. A gente vê a triste realidade de uma cidade que é movida por uma fábrica. Então, 600 funcionários estavam de férias naquele momento lá. E a gente bater nesse papo, a Rose me vem e me fala que o melhor ano dela foi 2024, cara. Então, esse Brasil é uma loucura, cara. Entendeu? Não é para amador, né, cara? Tem que aguentar a pressão. Mas quando você vê que uma pessoa ela é arrojada, ela é corajosa, ela é destemida, tudo isso está na característica do brasileiro. É. Não só do produtor rural, mas também do empreendedor, do cara que faz o cachorro quente na esquina, do cara que levanta cedo para vender a verdura ali, o cara que vai fazer o corre acontecer. Entendeu? Então a gente parece que é um clichêzão, né? Que na adversidade você enxerga a oportunidade, mas eu aprendi um ditado lá fora na Austrália: enquanto o mundo gira, o imigrante se vira. E lá a gente vê essa brasileiridade do brasileiro lá fora de se adequar às adversidades. Eu acho que isso vem muito de encontro com o que a gente está fazendo, né, É cara? uma grande característica do brasileiro mesmo, né? A gente se adapta fácil, né? A gente tem uma fama de ser bom trabalhador, na verdade, né? Às vezes a gente se queima aqui, né? Mas os brasileiros fora, né? Eles têm uma fama de trabalhador, de pegar para trabalhar mesmo. Tanto é que a gente tem muitos exemplos de brasileiros, né? Que a gente vê lá nos Estados Unidos que abriu na empresa, os caras estão super bem lá, porque quem vence aqui no Brasil chega para lá é até mais fácil, né? E eu falo assim, mas ó, uma coisa interessante de falar também. Vamos lá. Tem até um meme, né? Só voltando, tem um meme que fala assim, o americano falando pro brasileiro, e como você faz quando tá em crise, né? Pô, a gente tá em crise o tempo todo. É normal, É né? normal isso. Os caras estão Tudo que tá desesperados. passando agora, Hein? Os caras estão desesperados lá com juros de quanto ao ano lá? o Treasury está 4.8, Você 4.9. entendeu? Tipo, É. mas ó, eu acho legal enfatizar uma coisa assim. Vamos lá. Pô, esse ano 2024 para nós foi muito bom. A gente não sentiu nada? Não, obviamente que a gente sentiu. Vamos pensar em mercado. Pô, o agricultor é o nosso grande fomentador, porque ele que paga muito bem os funcionários. Então, no nosso popular, no nosso médio padrão, a gente vende muito para pessoas que trabalham no agro. E no alto padrão, os próprios agricultores, os agrônomos, os gerentes de fazenda são nossos clientes. Mas peraí, Rafael, então por que foi bom lá? Vamos lá. No ano de crise, o que acontece também? Nós, como empresa, a gente gera melhores oportunidades. Então, o cara que é estruturado, preparado e que já tinha o sonho de comprar o negócio dele, nós não deixamos de fazer negócio, certo? Então, por exemplo, eu posso falar alguns motivos das coisas terem dado certo, que é uma delas é estudar o mercado e talvez, por exemplo, a gente foi a gente priorizou loteamentos
populares, médio padrão, certo? Que são pessoas mais assalariadas, pessoas que vivem do agro, mas que não teve tanta diferença, talvez, na renda. E a gente gerou para boas oportunidades para pessoas que estão sofrendo, mas estão estruturadas, entendeu? Né? Todo mundo está reclamando, mas tem gente que está reclamando e está estruturado. Então, como que a gente fez isso? Quem comprou na crise, comprou melhor, certo? Por quê? Porque nós, como empresa, demos melhores condições de pagamento, Facilitou, né? facilitamos, entendeu? Então eu falo assim, é uma rota. Comprar é na crise mesmo que se compra, na crise não se vende, né? Tipo assim, hoje, se a gente for vender, tô pensando, falando assim como geral, uma casa que você tem, um bem seu, né? O certo é na crise você adquirir coisas novas. Então, nessa parte a gente facilitou, a gente deu condições e tivemos ótimos resultados, entendeu? Que valeu a pena para nós, valeu a Se pena. reinventaram também. Sim. Exatamente. Então, assim, não adianta você entrar naquela. O que a gente escutou muito, 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 muito. Vamos pegar assim, ó, de concorrente, de parceiros, corretores, os caras falando, desesperado. Meu Deus, o agro tá péssimo esse ano, o que nós vamos fazer? Não vai vender, não vai vender, não vai vender. E aquilo, né, a gente falando para nossa equipe, não se contamina, vamos trabalhar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A gente fez é, 2 lançamentos com venda recorde esse ano, entendeu? Então, tipo, eu falo assim, por quê? Porque a gente focou em estratégia. Então, tudo você tem que, beleza, cara. Não vai dar certo mesmo. Se você fizer igual você fez em 2023 e em 2024, não vai dar certo. Porque 2023 era um ano totalmente diferente de 2024. 2025 vai ser totalmente diferente também. Por quê? Agora a gente tem uma grande perspectiva de uma boa colheita, certo? Os lavoureiros estão com uma melhor perspectiva de recebimento. Se Deus quiser, estamos orando, eles vão ter uma super colheita e as coisas vão voltar a girar. Quem comprou bem, se deu bem, entendeu? Quem tem produto para lançar, top, as coisas vão começar a ganhar preço de novo a partir de maio aí, eu tenho certeza. Porque não adianta, as coisas giram e tudo vai acontecer, entendeu? Não, com certeza. A gente tem essa perspectiva, né? Bom, pessoal, a gente falou sobre perspectiva de 2025, né, cara? A gente fez vamos dizer assim, um remember aí de 2024, lembrando aí de como que foi as coisas, né? E a gente sempre olha para trás pelo retrovisor, mas a vida é para frente, né, cara? Então, por isso que o para-brisa é grande, né? E eu queria que vocês deixassem um recado aí pro pessoal aí, quem empreende, quem trabalha como colaborador, para quem é do agro, para quem é dona de casa. Eu queria que a Rose deixasse uma mensagem aí para a galera que quer colocar os seus planos em prática, quer investir, quer ser outra pessoa. O que que você tem a falar para os nossos ouvintes aí, Rose? Olha, eu vou falar a partir do que eu faço comigo. Eu sempre digo a todos, tenha senso de urgência. Eu falei essa semana passada para o Rafael e é a realidade. Eu penso, eu tenho menos um dia. Já faz algum tempo que eu estou pensando assim. Então, eu aproveito o máximo do que eu posso fazer. Então, às vezes as coisas acontecem também para quem está em movimento, não para quem está parado. Então, quando eu estou em movimento, eu consigo fazer com que eu tenha. Vamos lá, vamos fazer pela a lógica. Eu estando em movimento, eu tenho saúde. Eu estando em movimento, eu encontro pessoas. Eu posso encontrar negócios. Então, esteja em movimento, mas de forma inteligente. Saiba exatamente o que você quer. Você quer crescimento? Esteja do lado de pessoas que vão fazer você crescer. Está num ambiente ruim? Sai daí. E vai procurar estudar. Conhecimento é o que vai fazer você sair da situação que você está. Sai desse lugar que está generalizado esse pensamento ruim. Eu sou uma otimista realista, porque é exatamente o que a gente está vivendo, é o que eu transfiro. Quem me encontra e conversa fora daqui desse episódio vai ser exatamente a Rose que é. Só que eu todos os dias faço o meu melhor. Eu não finalizo um dia sem falar assim. Eu brinco até às vezes assim, eu paguei o meu salário, mas não é só esse salário não. É porque se você está bem, com saúde, com força, você faz o mínimo em você estar em movimento para ser o melhor, para entregar o melhor para quem está do seu lado, para a sua família, para os seus colaboradores.
ser o exemplo daquilo que você deseja ser. Eu acho que é isso. Em 2025 só será diferente se você for diferente. E para ser diferente tem que ter coragem, tem que ter ação, determinação, resiliência. Como é que faz isso? Faça. Não tem outra maneira. É assim, né, Ronde? O 70% entregue é melhor do que 100% não entregue, né? Na verdade, 30% entrega, nada. Exatamente. Bruno, cara, você que é o cara dos números aí, cara, o cara mais analítico, vamos dizer assim, o que que você deixa de mensagem para os nossos ouvintes cafezeiros aí para 2025? Eu acho que o grande ponto é cuidar do psicológico, né? Que apesar de ter, assim, gostar de política, ser a favor, não é do PT, não é do Trump, tá? Trump tá subindo nos Estados Unidos, né? E espero que em 2026 a gente coloque um outro boné verdinho e amarelo aqui, né? Pessoal, Mas, assim, comentário aqui do backstage, esse é o bonezinho do MST, tá? Ele só bordou o negócio em cima, mas eu tô vendo ali o símbolo do MST. Vai lá. isso. Apesar de você pode ter seu viés político, mas cuidado com o psicológico. O mercado tem um zigue-zague, né? Nem quando tá ruim vai perpetuar pro ruim, nem quando tiver muito bom, que você citou a questão do agro, estava muito bombando, mas tem aquele cenário para sempre, né? Que você pode estar pagando qualquer preço naquele tipo de arrendamento, ou vou pagar no ágio, qualquer coisa assim. Então isso não perpetua, tem uma regressão à média, né? Então sempre vai voltar para a média. Então você ser na média, é muito bom você ter a média. Né? Então, você não precisa ser um grande investidor. Não, tem a média. Sabe o que que é justo, não ser justo? Ali, esse aqui é viável para mim? Ganhar 13, 14% ao ano é muito bom. É excelente se você repetir isso durante 10 anos, 15 anos. Entendeu? Então, o grande segredo é cuidado com o psicológico. Crie algumas proteções contra o seu psicológico. Predefina algumas coisas na sua vida. Você fala dos investimentos, assim, se eu vou investir todos os meses, se no mês que vem acontecer uma desgraça no Brasil, eu vou continuar investindo. Porque o que importa é a média, né? Eu não vou recuar. Com Né? Então, certeza. assim, se acontecer uma tragédia, eu vou continuar investindo. Se acontecer uma coisa muito boa, eu não vou dobrar meu investimento. Se eu for colocar X, eu vou continuar colocando X, que a média vai te recompensar. Constância, A né? constância é o grande segredo dos grandes investidores. Né? Você pode ter suas paixões políticas, você pode ter seus viés, pode ter tudo. Mas cuidado com isso também, com esse psicológico. Se proteja, que eu acho que tem tudo para colher bons frutos aí no 2025, 2026, 2027, que essa é o grande segredo dos investimentos. Legal. Fala, Rafa, o que que você fala para essa galera cafezeira aí que nos assiste, que nos ouve, né? Para 2025. Cara, vamos lá, eu vou falar então para quem tá começando aí, né? Quem tá começando a vida trabalhando, quem às vezes, né, é um assalariado, uma pessoa que não tem grandes condições de talvez ainda não está no momento de colocar dinheiro para fora dos Estados Unidos, não está no momento ainda de comprar o seu imóvel, né? Eu acho que assim, para a pessoa que está começando, né? Eu acredito que a experiência que a Rose teve, que o Bruno teve, que eu tive, que você teve, Tô tendo ainda. é, que é o seguinte, no começo, não, eu acredito assim, é oração, é Deus na frente e trabalho, porque não tem outro segredo, entendeu? Você não vai conseguir virar um investidor. Se hoje você é um assalariado, você não vai conseguir virar um investidor se você ficar fazendo as mesmas coisas, o básico no seu trabalho e ganhando aquele salário que você só vai sustentar e sobreviver. Então eu acho assim, o que é você fazer o a mais, por exemplo, assim, cara, eu tenho, onde eu consigo, eu sempre tive esse pensamento assim, onde eu consigo ganhar alguma coisa extra, entendeu? Por exemplo, vou dando exemplo simples. Cara, vou trabalhar e depois eu vou, sei lá, vou fazer um salgado para vender à noite, um espetinho. Tantos espetinhos a gente vê aí na rua, né? A gente conhece pessoas aí que vendem e vendem muito espetinho aí, né? E hoje estão muito bem. Eu falo assim, às vezes a gente se prende muito, não, eu trabalho com isso, eu faço isso, beleza, e eu fico contente com isso que eu tô ganhando, que é pouco, entendeu? Enquanto eu poderia fazer uma coisa extra, me esforçar, pô, determinar, não, cara, eu vou pegar 3 anos que eu vou dar um pega, vou fazer um extra e esse dinheiro aqui eu vou juntar para mim ir lá e comprar o meu primeiro imóvel ou dar entrada no financiamento da Caixa, que é um juros. Hoje está alto, mas normalmente, né, ele tende a voltar a ser baixo, você ter aí acesso ao seu primeiro imóvel, né? Isso falando em imóvel, mas eu penso assim, eu vejo muito, ainda mais essa nova geração que está vindo aí, pensa muito em resultado, mas não tem esforço. Eu tenho amigos, cara, que eu não consigo entender, sabe? Que não entra na minha cabeça. A pessoa
tá trabalhando, tá reclamando, mas tá ali, tá fazendo o básico, Tá fazendo o mínimo e esperando o máximo. tá ganhando pouco, porque ele tá trabalhando pelo que ele tá ganhando, entendeu? E eu falo assim, pô, cara, vamos lá, você quer colocar mais dinheiro pra dentro? Faz um serviço extra, né? Tipo assim, se esforça por um tempo determinado, você não vai ser escravo o resto da vida. Mas se você não se colocar nessa situação de falar assim, não, eu preciso fazer um sacrifício agora para mim colher o fruto depois, se você não plantar a mais, você não vai colher a mais, você vai plantar a mesma coisa e colher a mesma coisa, vai ficar dependendo de reajuste de salário mínimo, entendeu? Ou se dedica na sua empresa, né? Se é uma empresa que te reconhece, que tem essa condição de crescer, se dedica mais ali onde você está mesmo, né? Se não é, busca outras fontes de renda, entendeu? Com alimento, qualquer coisa que você se identificar mais aí. Hoje também na internet a gente tem tantas oportunidades, né? Então, assim, tira esse negócio da cabeça de que o governo vai. Ah, eu vi muitos amigos assim desesperar, não, nesse governo não tem como prosperar, colocando a culpa no governo, que realmente tá uma porcaria, mas eu falo assim, não é isso o problema, entendeu? Tem como, sempre vai ter um jeito, num governo ruim desse, que o juros está alto, como, putz, onde que eu vou conseguir investir, né? Tipo assim, com alimento, no que eu consigo, né? Fala alimento que é uma coisa que a gente vê bastante, né? Um salgado, um espetinho, um doce, entendeu? Né? A gente vê tantas histórias de gente que o a mais saiu dali, sabe? Você Com nunca viu a certeza. história aí de uma salgadeira que pagou as faculdades das filhas e Com tal, certeza. entendeu? É que às vezes a pessoa acha que aquilo não é um trabalho digno, né? Isso é um problema Exato, é sério. o ego, né? É o pobre e é pobre e tem um, é pobre de mentalidade e tem um ego elevado, né? É. Acho que fazer determinado trabalho é humilhante, né? Mas obrigado, Rafa, obrigado, Rose, obrigado, Bruno. O que eu deixo para a galera que nos ouve e nos assiste é que se eu sirvo de algum exemplo para as pessoas, eu estou praticamente há 2 anos sem comemorar o aniversário da minha esposa junto com ela. Um ano eu estava nos Estados Unidos, o outro na Austrália. Estou há 2 anos sem comemorar o aniversário da minha filha mais velha. Eu estou há 2 anos sem comemorar meu aniversário de casamento. E as pessoas me perguntam por que que eu estou fazendo isso, indo para fora. E cada vez que eu vou para fora, eu me torno uma pessoa melhor, porque eu abro mão de muita coisa que vale, que é o nosso tempo. Não vai voltar mais. Então, em 2025, se você não estiver disposto a abrir mão daquilo que é temporário para aquilo que é futuro ou é eterno, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Ninguém dessa mesa aqui recebeu nada de mão beijada. São pessoas que realmente trabalharam por um tempo exacerbado e para alguns foram taxados de loucos e eu ouço muito isso. Eu nunca faria isso, eu nunca ficaria tanto tempo longe da minha esposa. As pessoas dizem para mim, a vontade que eu tenho de dizer a ela é que a sua realidade não é a minha, né? Que talvez o meu sonho não é o seu. Mas o que eu sei que para onde eu tô indo, ninguém pode me dizer que foi sorte no final da história. Estou construindo uma história, um legado, e eu sempre penso que em 2025 sempre vai ser sobre pessoas. Se o teu negócio abrange uma família, se o teu negócio vai beneficiar o outro, se o teu negócio é um negócio de benefício para a região, para o estado, para o país, é impossível Deus não abençoar e não estar com você nesse negócio. Agora, se você é uma pessoa egoísta e trabalha apenas pelo dinheiro, você vai fazer apenas por um tempo. Depois você só vai ter depressão e ansiedade. Gente, se você ficou com a gente até aqui, curte aí, compartilhe muito esse episódio, né? Quero agradecer ao Marcos, que esteve com a gente nos stories, tirando as nossas fotos aí, e agradecer ao Ronald, que esteve ali fazendo a nossa captação, tá aí como diretor hoje aí. Mandar um abraço para a Maju também, que não veio hoje. Agradecendo os nossos parceiros, né, que estão aqui, a Eforte, né? O Bruno também fazendo parte desse negócio aí, com esse timaço aqui de estrategistas e vendedores, não tinha como dar errado, cara. Os caras são espertos demais, né, cara? Onde eles não têm habilidade, eles vão lá e buscam um parceiro que tem, e eu acho que esse é o segredo de crescer bem no negócio. E nós estamos em todas as redes sociais, né? Se você quer me seguir também lá no Instagram, @William Xandó,
e tem o nosso @o Café Brothers, você segue lá e toda terça-feira nós temos nossos episódios às 19 horas e episódios extras às sextas-feiras às 19 horas. Quem quer achar o Rafa lá na rede social, como é que faz? É @RafaelMalves26. E a Rose, como é que é teu Insta aí, Rose? Rosimari Pinheiro. Rosemary Pinheiro e o teu Bruno Sandri. Bruno Sandri. Continua fazendo as lives ou parou? Pouco. Pouco? Pouquíssimo. Então tá na hora de voltar, então. Gente, um abraço. O que o nosso convidado merece?